Olá pessoal, chegamos à nossa aula final, as considerações finais do minicurso Dialética e Emancipação Humana em Lukács e Mésaros. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a participação de todos, a paciência que tiveram com esse minicurso, um minicurso que teve um caráter experimental tanto no sentido técnico, porque nós inauguramos com este minicurso a plataforma Virtuex, com interface Moodle, Moodle, que é um software de ensino à distância, onde no decorrer desse minicurso nós aprendemos a utilizar melhor esses recursos do Moodle, E também ele foi experimental no sentido, eu diria, também crítico, no sentido de que nós tentamos aprender alguns elementos da reflexão de Mésaros sobre a dialética, o conceito de dialética em Lukács, para fazer uma discussão sobre a emancipação humana na perspectiva de Lukács e Mésaros. Eu diria que esse curso não teve nenhuma pretensão de estar esgotando as questões que estão presentes, por exemplo, tanto no livro O Conceito de Dialética em Lukács, que a Boitempo lançou agora no final do ano de 2013, quanto na própria parte 2, parte 2 do Para Além do Capital, de Mésaros. A parte 2, onde Mésaros ele discute o legado histórico da crítica socialista. E essa parte 2, que é uma das partes mais importantes do Para Além do Capital, Mésaros ele faz uma prestação de contas tanto com Lukács quanto com Marx. Eu diria que Mésaros faz uma prestação de contas com as suas duas maiores influências intelectuais, o velho mestre George Lukács e, como não poderia deixar de ser, a herança marxiana. Então, este curso ele teve a função de estar instigando a reflexão de vocês para algumas questões, sem nenhuma pretensão de tentar aprofundá-las. E isso é importante. Nestas considerações finais, depois dos agradecimentos, depois das considerações sobre os alcances e limites deste minicurso, eu queria estar fazendo alguns questionamentos, comentando alguns questionamentos de dois alunos que participaram efetivamente do minicurso, a Gardênia e a Ideco. Não poderia deixar de fazer esses comentários finais sobre esses dois questionamentos, porque tem a ver muito com o balanço filosófico, o balanço político que podemos fazer de uma série de questões levantadas, inclusive por mim, neste minicurso. Primeiro, eu queria lembrá-los que a ideia de lançar este minicurso, com todos os limites que ele possa ter, derivou de uma certa insatisfação com a esquerda marxista nesse país. Eu diria uma insatisfação que deriva desta incapacidade, desta própria esquerda marxista, está colocando na ordem do dia a discussão das mediações materiais, institucionais, da emancipação humana, da luta contra o capital. Existe, de um certo modo, um desprezo em tentar
questionar, problematizar essas mediações materiais, institucionais, necessárias para que nós possamos fazer a crítica efetiva do capital na perspectiva da constituição de alternativas sociometabólicas a este sistema de controle, né? O capital como sendo um sistema de controle do metabolismo social, um sistema de controle estranhado do metabolismo social. Então eu diria que a tragédia do século XX, e isso foi um elemento que nós discutimos no nosso curso, foi exatamente a desconstrução dessas mediações materiais e institucionais, né, de 1917 a 1989. Né? Essa é a grande tragédia do século XX. Né? O século XX que se caracterizou por uma ofensiva do capital, né, no sentido da desconstrução dessas mediações materiais institucionais. Institucionais no sentido de que vai se desconstruindo essas instituições capazes de apresentar uma alternativa sociometabólica à dominação do capital. Né? A desconstrução, por exemplo, dos conselhos operários, dos conselhos de trabalhadores que ocorreu logo após a Revolução Russa, né? No bojo também do fracasso da Revolução no Ocidente, da Revolução Alemã. Né? Então você tem a desconstrução dos conselhos operários. Né? Você tem também a desconstrução do sindicalismo industrial de classe, do sindicalismo que se constitui no bojo da grande crise da década de 1930, né? Logo após o pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Você tem uma crise do sindicalismo de classe, do sindicalismo industrial, no caso dos Estados Unidos, no caso da Europa Ocidental, né? Quer dizer, a parte do século XX se caracterizou pela inclusão do sindicalismo, né, radical nas estruturas burocráticas do capital. É claro que isso é um processo que, desde a experiência alemã, da social-democracia alemã, você já verificava a burocratização daquilo que Marx considerava como sendo um centro de organização da classe operária, que era os sindicatos industriais. Né? Então, quer dizer, o capital também desconstruiu o caráter radical da institucionalidade sindical. E, finalmente, né, como um golpe de misericórdia dessas mediações materiais institucionais da emancipação social, nós temos a crise dos partidos políticos, dos partidos políticos operários, dos partidos dos trabalhadores, que se constituíram como sendo uma instância fundamental, inclusive, para generalizar as lutas sociais, como sendo uma instância importante para a afirmação de perspectivas políticas de emancipação social. Né? Esses partidos, eles entram em crise, principalmente a partir da década de 1970. Né? Você já tem uma grande crise desses partidos, dos partidos comunistas, dos partidos socialistas. Né? Eu não digo nem dos partidos social-democratas, porque esse processo de degradação da instituição do partido político da classe trabalhadora, ele já começa com a própria degradação dos partidos sociais-democratas no bojo da própria o pós-revolução russa, né? E após a Segunda Guerra Mundial. Mas com a grande crise da década de 1970, né, nós já percebemos um processo de degradação da institucionalidade política da classe operária. Né?
é algo que, de um certo modo, nós chegamos ao fim do século XX com a degradação dessas mediações institucionais, dessas mediações materiais, que pudesse apontar uma perspectiva para além do capital, né, pelo menos no curto e médio prazo. Então, o nosso curso, ele é um curso que tentou, de um certo modo, a partir das reflexões de Mésaros, de problematizar todas as perspectivas críticas radicais dos clássicos, do clássico, pensando no caso da herança marxiana, né, como também do próprio, do velho Lukács. Né? Eu diria que esses autores, eles pertencem a um período onde essas perspectivas, no caso do Marx, ainda não estavam constituídas efetivamente. O Marx ele pertence a um outro século, século XIX. Né? O Marx, no sentido de estar aprendendo essas mediações, ele, de um certo modo, ele pertence a uma outra época, né? Embora a sua crítica seja bastante atual, no sentido da crítica do capitalismo, né? Ela é uma crítica candente no século XXI, mas no sentido de aprender essas mediações, o Marx ele pertence a uma outra época, no sentido de que aquilo que se constituiu no século XX foi a degradação dessas mediações possíveis da emancipação social. Né? No caso do Lukács, isso é muito claro, o Lukács pertence a um século trágico. Então vamos comentar os questionamentos. Primeiro o questionamento da Gardenia Lustosa, onde ela coloca algumas questões interessantes sobre o tema das mediações concretas. Né? Mediações concretas que no século XX se tornaram complexas. Né? Eu diria que é essa perspectiva histórica de aprender o desenvolvimento dessas mediações concretas da emancipação social que deveriam estar sendo investigadas, discutidas, né? Principalmente na sua dimensão particular, não meramente abstrata, geral. Certo? Quer dizer, ao discutir, por exemplo, um país como o Brasil, você tem que discutir questões, mediações que dizem respeito ao Brasil e não dizem respeito a outros países. Aqui nós temos uma particularidade de objetivação do capitalismo. Aqui nós temos formas que, de um certo modo, formas históricas, institucionais, culturais, que temos que estar investigando para mostrar os alcances e limites da constituição dessas mediações, capazes de serem embriões de algo para além do capital. Né? Eu diria que isso tem que ser feito de uma forma bastante crítica, não meramente dogmática, né, abstrata, no sentido de que basta ler os autores clássicos, né, os autores revolucionários, né, os russos, alemães, franceses, ingleses, certo? Como se fosse suficiente ler esses autores para que nós possamos estar pensando aqui as condições da própria emancipação. Eu diria que as mediações são concretas. Né? Esse adjetivo concretas exige uma concreção, exige uma capacidade de nós identificarmos o terreno nacional. Né? Isso é uma perspectiva dialética, certo? E a Gardenia, ela ressalta a questão do aumento das relações do mundo virtual e propagadas por um marketing mais inteligente e efetivo. Evidentemente, ela está lidando com a questão do capitalismo manipulatório. Né? O capitalismo manipulatório coloca novos elementos para problematizar essas mediações concretas da emancipação, né? Que, de um certo modo, fazem com que você tenha hoje formas de dominação, de organização, de hegemonia, né? Da dominação do capital muito mais inteligentes e efetivas, no aspecto, inclusive, daquilo que eu venho discutindo há muito tempo, que é a captura da subjetividade, no plano dos processos de subjetivação, né, que se articulam, né, com as grandes forças, certo? Você tem as grandes forças, aquilo que de um certo modo marca, né, se impõe sobre o modo de pensar e agir dos indivíduos, né, dos novos sujeitos, né, das novas formas de coletividade, certo? Que se articulam no interior da condição de proletariedade, da classe social, certo? Você tem grandes forças e tem outras forças, né, que interferem tanto no plano da ética e da política. Né? Eu diria que isso aí tudo tem que ser investigado, tem que ser problematizado, né, e não meramente aprendido de forma imediata, certo? Sem problematizar, inclusive essas outras forças, né, como também de forma imediata, no aspecto de estar
investigando, identificando embriões e possibilidades, alcances e limites dessa nova situação social, econômica e política, tanto no plano do capitalismo mundial, como também no plano do nosso território nacional, do capitalismo brasileiro, né, do Brasil como um país que tem algumas particularidades. Inclusive para pensarmos, por exemplo, a questão das transgressões. A Gardenia faz referência aqui a um postulado do filósofo Henri Lefebvre, que fala o papel das transgressões no movimento de mudanças das sociedades capitalistas. Né? Quer dizer, essa questão das transgressões ela tem que ser vista na sua dimensão particular. Ela fala da questão do Estado, né? O Estado como elemento central, gerenciador, normatizador, representativo da sociedade, no caso da sociedade de classes, né? Mediador de conflitos, de interesses, o Estado no interior da qual se desenvolvem novas formas de contradição social, né? E onde se coloca a questão da democracia, não apenas a democracia formal, mas a democracia no sentido como um espaço político de intervenção social dos sujeitos, das coletividades e na perspectiva inclusive das mudanças, né? Das mudanças que elas apresentam esse caráter de contraditoriedade, né? Isso é um elemento, quer dizer, tentarmos desvendar até que ponto no campo do Estado político pode-se estar interferindo, lidando com essas contradições, certo? Abrindo rupturas capazes de poder articular esses conflitos, essas lutas de classe, né? E as formas como elas se desenrolam no interior dessa estrutura. Né, dessa estrutura política, né? No caso, principalmente de um país como o Brasil. Novamente, eu estou ressaltando a questão da particularidade histórica do capitalismo no Brasil. A Gardenia faz referência à questão do socialismo, a uma observação do Mesaros, de que ele não acredita no socialismo de um país só. Isso é verdade. Né? Eu diria que Mesaros problematiza mais ainda a perspectiva da emancipação social, porque se o século XXI mostrou da impossibilidade de um socialismo no seu país, né? Se problematiza a emancipação social na medida em que esse movimento, né, os movimentos contraditórios, né, de ruptura parcial com a dominação do capital, eles se dão de forma desigual e combinada nos países, né, do sistema mundial. Então, você, de um certo modo, coloca esse desafio no outro patamar, num patamar que o século XX mostrou que é um patamar que está para além, inclusive, das experiências pós-capitalistas do século XX. Né, Milton Santos ressalta a questão da sociabilidade dos de baixo. Agora, nós não podemos esquecer que essa sociabilidade dos de baixo, que é um tema de Milton Santos, porque Milton Santos ele tem muito aquela formação católica que tem essa perspectiva de estar pensando os pobres, né? E não podemos desprezar essa questão, sim, da sociabilidade dos de baixo, mas nós não podemos também deixar de problematizar que esta sociabilidade dos de baixo ela é uma sociabilidade bastante complexa, diversa, que faz com que nós tenhamos que estar investigando, de um certo modo, né, mapeando essas diferentes camadas, frações e categorias da classe do proletariado, que é bastante diversa, né, desigual, né, essa dimensão dos de baixo. Quer dizer, os de baixo, eles são muito diversos, né? Vai desde aquele que é utilizando a expressão aí do Paul Singer, né, que é o subproletário, até aquele proletário formalizado, organizado, né, que inclusive impregnado de uma perspectiva de classe média, né, que também é os de baixo, se nós formos pensar assim, no sentido de que ele está inserido numa condição de proletariedade.
né, essa condição de proletariedade, ela, de um certo modo, ela é constituída por múltiplas formas de inserção que colocam, dependendo dessa inserção, limites para o desenvolvimento de uma consciência de classe, né, para algumas categorias, algumas frações e algumas camadas sociais. Bom, a reflexão feita pela IDECO são reflexões também bastante interessantes. Eu diria que eu vou apenas estar comentando alguns pontos levantados, e aonde se coloca a questão de que se nós estamos ou não no ponto de inflexão. Eu diria, sim, é um ponto de inflexão, né? Assim como 1917 foi um ponto de inflexão, 1989 foi outro ponto de inflexão, né? E o próprio século XXI ele se abre, né, no interior de uma nova temporalidade histórica do capitalismo global, onde você tem sim um avanço da lógica do sistema capitalista, né, não apenas nos países avançados, obviamente, mas também você tem todo um movimento numa larga periferia industrializada. Se nós formos pensar, por exemplo, a China, o Sudeste Asiático, a Ásia, a Índia, né, a Rússia, que é uma nova configuração histórica pós a queda do Muro de Berlim, certo? E nós não podemos desprezar também, né, o caso da América do Sul, do Cone Sul, e no caso também da África, que tem ocorrido mudanças importantes de avanço da lógica do sistema capitalista nesse continente, que não pode ser desprezado. Então, quer dizer, o século XXI ele vai constituir uma nova onda de modernização, a terceira modernidade, a expressão que eu utilizo, ela abre, né, essa perspectiva de um grande ciclo de modernização, né, que vai aprofundar cada vez mais as contradições do sistema mundial do capital, e vai, de um certo modo, estar abrindo a perspectiva, mesmo no bojo dessa degradação das mediações concretas, institucionais ocorridas, né, mediação da emancipação social ocorridas no século XX, né, talvez, como a própria IDECO coloca, a criação de novas mediações concretas, materiais e institucionais, formas indispensáveis para responder flexivelmente e não burocraticamente às demandas socio-históricas dadas para uma reestruturação do sistema sociometabólico do capital herdado e desigual. Quer dizer, claro que você vai ter no século XXI uma reestruturação desse sistema, mas uma reestruturação que vai aprofundar as contradições do sistema do capital. Eu diria que se tem que se perceber essa reestruturação, a dimensão que ela assume, as formas que ele assume, se nós quisermos resgatar a força do pensamento crítico. Eu diria, tão importante quanto as tarefas da crítica, né, das armas, as tarefas das armas da crítica. Uma crítica cada vez mais lúcida para percebermos os desafios, né, aquele título do livro do Mesaro, né, os desafios e o fardo do tempo histórico, que é o capital no século XXI. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a todos por terem participado desse mini curso. Peço desculpas aí pelas intermitências, né, as falhas técnicas, né, e concluo ressaltando esta observação de Lukács para Mesaros em 1957. Nunca abandone seus métodos, nem sua orientação marxista. Método dialético, método marxista. Isso, de um certo modo, é fundamental. Isso nós temos que estar preservando como sendo um valor fundamental, que não se confunde necessariamente com a teoria, porque a teoria você tem que mudar de acordo com a própria mudança da realidade concreta, mas o método dialético, ele é um valor fundamental. E a orientação marxista na sua dimensão ético-política, na dimensão do compromisso político com a crítica deste sistema e com a emancipação social. Obrigado, gente.